Olá, turma! Estamos recomeçando pelas ondas, mais um episódio, aula de geografia. E no segundo episódio de hoje, nós vamos dar continuidade à Revolução Verde, ao assunto da aula passada. E olha, turma, a Revolução Verde, ela é modernidade. E a modernidade surge lá do artesanato, da manufatura, como eu tinha falado para vocês. Para entender a Revolução Verde, a gente tem que entender a indústria. E a indústria, gente, ela nasce no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. Vai ser na Inglaterra. Professor, os ingleses foram os primeiros a se industrializarem, ok. Consequentemente, o campo inglês também foi o primeiro a se modernizar. Lá na Inglaterra, eles produziam algodão para a indústria têxtil. E a indústria queria muito algodão. Com isso, teriam que produzir muito algodão. Para isso, eles tiveram que criar grandes propriedades para a produção. Olha aí a modernização. O tamanho das terras, propriedades, ficaram enormes pela primeira vez. Surge aí os agricultores ingleses produzindo em grandes propriedades um só produto, o algodão. Isso dá início a um estilo de produção que não existia. E a eficiência da produção do algodão vai aumentar, porque as indústrias estavam precisando de muito algodão. E esse algodão, gente, colhido, ele transformado em tecido a partir da máquina a vapor. Olha a modernidade. Máquina a vapor nas fábricas inglesas. E elas eram, turma, a carvão mineral. Olha só. Queimava-se o velho carvão para aquecer água, para virar vapor, para mover as máquinas. Lá nas fábricas da Inglaterra. Quer dizer, professor, que surge aí a famosa indústria têxtil. E com ela, o campo inglês, agora pela primeira vez, vai ter que abastecer as indústrias. Meus amigos, plantar apenas para comer, para abastecer cidades, é uma coisa. Plantar em grande escala para abastecer fábricas é outra coisa. Então, o embrião dessa imensa produção moderna nasce aqui na Inglaterra. Pessoal, a plantação de algodão aumentou tanto que surgiram os grandes produtores algodeiros que se tornaram homens poderosos na época. Só que nessa época, gente, era manual a colheita. Mas agora, lá na velha Londres, eles queriam muito algodão. E no campo, tínhamos que ter muitos trabalhadores colhendo algodão. Surge pela primeira vez uma grande
quantidade de trabalhadores rurais em propriedades alheias. Surgiu uma classe de trabalhadores como nunca se tinha visto no campo. Porque a ordem era produzir muito algodão. O governo inglês, turma, criou até o sistema de cercamento, onde ele permitiu que os grandes proprietários de terra saíssem comprando terras dos pequenos agricultores. Começou a surgir aí ex-proprietários que venderam e se tornaram trabalhadores rurais. Então, gente, observa que o campo ele vai, já nessa época, sofrer muita influência da produção rural, aliás, industrial moderna. Agora, eu queria mostrar para vocês as consequências ambientais da Revolução Verde. Olha só. Primeira coisa que eu quero discutir com vocês, turma, é que essa moderna produção agrícola vai gerar impacto na natureza. Quais impactos? Eu vou anotá-los para depois explicá-los. Bom, turma, agora é comigo. Eu vou citar para vocês esses 5 pontos essenciais das consequências ambientais da Revolução Verde. Primeiro é o desgaste e empobrecimento do solo. Isso é um problema sério, que é o que a gente conversou com a Joyce aqui inicialmente sobre isso. Galerinha, solo, ele tem os seus elementos, que eu já falei, que dão a ele a fertilidade. O uso excessivo do solo pode desgastá-lo e empobrecê-lo ao ponto de não mais prestar. Na realidade, entre uma safra e outra, a gente precisa fazer o descanso do solo. É o que se chama de pousio. Vem de pausa. Porque se eu planto sem dar um tempo para descanso, o solo vai ficar muito desgastado, turma. E como se dá o descanso? Uma pausa para ele. Primeiro fazendo a rotação de terra.
eu planto em uma parte da minha propriedade. No próximo plantio, eu faço em outra parte. Aí eu deixo aquela descansando. Aí no outro, eu já planto em outra parte nova. E no outro, em outra parte nova. E com isso, turma, eu vou deixando partes descansando e vou plantando em outras. Depois de um certo tempo, eu volto a plantar naquela primeira que eu deixei descansando. Olha só, é a famosa chamada rotação de terra. Olha só, planto aqui, depois planta colar e vou deixando aquela parte que eu plantei antes descansando. Uma outra forma de descansar o solo é a rotação de cultura. Vamos lá. Plantei a soja. A soja, gente, ela tem os nutrientes que ela precisa. Depois que eu colhê-la, a soja, eu não vou plantar de novo soja. Eu planto milho, porque o milho já precisa de outros nutrientes do solo, diferente da soja. Quando eu estiver plantando o milho, que vai consumir os seus nutrientes, aqueles da soja vão se restabelecer. Colhido o milho, agora eu entro com algodão, que já exige nutrientes diferentes do milho e da soja. Quando eu estiver plantando algodão, o do milho, os nutrientes vão se restabelecendo, e o da soja, que já vinha, se restabelecendo. Colhido o algodão, o próximo plantio vai ser daquela última que eu fiz, a soja. Marcelo, quer dizer que soja, milho e algodão exigem nutrientes diferentes, cada um. Ao alternar o plantio entre eles, eu estou fazendo com que os demais descansem o solo, que vai restabelecer os nutrientes dos outros. Agora, se eu plantar só soja, que exige os seus nutrientes, o solo vai chegar a um ponto, turma, que não vai ter mais a quantidade de nutrientes para a minha soja. Eu tenho que dar um tempo para o solo, uma pausa, para ele renovar os nutrientes, ou fazendo a rotação de terra, ou fazendo a rotação de cultura. O problema é que lá na agricultura moderna, muitos agricultores, pensando a curto prazo, na ganância, escolhem uma cultura que dá dinheiro e ficam plantando só ela. Ainda tem um detalhe. Além de desgastar o solo, se eu planto só uma cultura, em grande quantidade, eu vou estar expondo ela a grandes pragas. Olha só. Se existe uma praga que ataca a soja, ela é específica da soja, e se eu planto grande quantidade de soja, eu estou me vulnerando a ter uma grande praga de soja. Simples assim. A monocultura, gente, consome muito do solo e expõe a grandes pragas. Desmatamento. A agricultura
moderna, ela é feita, e vocês sabem, já falei, em grandes propriedades, imensas propriedades. E para fazer aquele plantio todo, eles precisam limpar a propriedade. Desmatamentos. Aí é um problema. Grandes áreas florestais, principalmente em países tropicais, como o Brasil, essas florestas se perderam, viraram ou área de pastagem ou área agrícola. Professor, então não pode desmatar? Não, gente, não é assim. Desde que se mantenham áreas de preservação, como margem de rios, nascentes, morros e encostas, corredores ecológicos para os animais migrarem. Isso é preciso existir. Vamos supor, turma, que vizinho meu eu tenha 5 propriedades coladas na minha. Eu chamo os outros produtores e diz: olha, gente, nossas propriedades estão vizinhas aqui. Se entre elas cada um liberar um pedaço para preservar, no meio da gente vai ter uma grande área preservada. Isso é uma alternativa. Então, ninguém aqui está dizendo que a natureza deva ficar intacta, intocável. Não, gente. Mas dá para alinhar produção agrícola moderna com preservação da biodiversidade. Mas para isso, temos que ter critérios a serem obedecidos. A Revolução Verde, ela desrespeitou essas políticas ambientais, na sua maioria. E se eu desmato, eu gero problemas de biodiversidade, que vem se perdendo. Uma outra prática ruim da Revolução Verde ambiental são as queimadas predatórias. Ou seja, em grande escala. Professor, para que se toca fogo, hein? Para várias coisas. Entre elas, primeiro, para plantar. O agricultor, ao ver a floresta e ele querendo plantar lá, ele não vai contratar pessoas para derrubar as árvores, não vai contratar máquinas para limpar. Quem é o trator dele? É o fogo que se espalha para limpar a propriedade, ele toca fogo, né? Também se toca fogo, gente, para colher. Oxente, professor. Para colher, exatamente. Cana de açúcar. Um canavial verde, a quantidade de massa verde é maior. E ele verde, você encontra mais insetos, cobra, escorpião, de inseto, todo jeito. Aí o boia fria, turma, não vai cortar um canavial verde, isso vai expor ele a cobra, insetos. E a quantidade do canavial verde é maior, é muita massa verde, né? Aí o que eles fazem? Antes da colheita da cana, toca-se fogo para acabar com a maior parte dos insetos, cobra, e deixar o canavial com menos massa verde para facilitar o corte da cana
do caneiro ou boia fria. Mas na hora dessa queimada, gente, a fumaça, o fogo se espalha, poluindo a atmosfera. E o Brasil é o campeão em queimadas agropecuárias. Além do fogo, expor os horizontes do solo. O fogo, turma, aquece o solo, empobrecendo o solo. Uso predatório ou uso dos produtos químicos, os famosos agrotóxicos. Olha, como eu falei na aula anterior, os agrotóxicos, produtivamente, eles dão mais eficiência, é lógico. Protegem a plantação das pragas, inseticidas, fungicidas, bactericidas, e vai embora. Os insumos químicos são essenciais para essa produção moderna, gente. A gente precisa ver os dois lados. Aqui não se deva ser contra os usos dos agrotóxicos, porque no mundo inteiro se usa. E a nova, moderna produção agrícola só foi possível por eles. Agora, o uso indiscriminado, predatório, é que é o problema. E quais os problemas deles, dos agrotóxicos? Envenenam homens e animais. Nós, gente, problemas hormonais, respiratórios, intestinais, circulatórios, entre outros. O mais interessante é que nós somos grandes consumidores deles. Porque na nossa dieta nós temos a base deles. Os grandes vilões dos agrotóxicos são as frutas e verduras. E o maior dos vilões das verduras é o pimentão. Se você vê o percentual deles no pimentão, é incrível. Olha só, mas as frutas e legumes, todos têm, ou praticamente todos. Uma reportagem que um produtor de morango, ao mostrar a plantação e o morango colhido, um grande produtor moderno, e ao oferecer o morango para ele comer, ele não comeu e ainda disse: eu não consumo o morango que produzo. Porque a quantidade de agrotóxicos dele, eu não aceito. Me perguntei ao assistir a reportagem, se ele, que é o produtor de morango, não consome o próprio morango, quiçá eu. Ah, pois eu não vou consumir. Você consome, porque esses produtos chegam na mesa da gente, na maior parte, industrializados, na forma de derivados, né? Um outro problema dos agrotóxicos, meus anjos, é a seleção de pragas mais resistentes. Vamos lá? Se eu tenho insetos na minha propriedade, eu vou lançar inseticidas. Se eu tenho fungos, fungicidas. Bactérias, bactericidas. Ao lançar qualquer um deles, eu não vou matar todos que lá estão. Os mais resistentes vão sobreviver. E, naturalmente, vão se reproduzir. Ao se reproduzir, eu terei uma nova geração
de insetos, por exemplo, mais resistente. Nessa segunda geração, eu vou lançar inseticidas mais resistentes. Aí, daqueles que se multiplicaram resistentes, os mais resistentes vão ficar. Aí vão se reproduzir. Já sei, Marcelo. Aí eu vou sempre, a cada geração, lançando inseticidas e os mais resistentes vão sendo selecionados. Depois de várias gerações de insetos que foram selecionando os mais resistentes, eu vou ter uma praga de inseto, turma, muito resistente, que vai migrar da minha propriedade buscando outras. Aí o outro agricultor, gente, vai receber uma praga de insetos selecionados. Isso é um problema. Sem falar que, como eles foram ficando cada vez mais resistentes, eu tive que ir lançando inseticidas mais potentes, prejudicando mais ainda a qualidade. Sem falar que os agrotóxicos contaminam o solo, a água, até o ar, gente. Oxe, poluição atmosférica com uso de inseticidas? Com certeza. Vou explicar. Existem alguns agrotóxicos, quando aplicados em propriedades, eles contêm o chamado brometo de metila. E o que tem a ver com esse brometo de metila? O brometo de metila desses agrotóxicos, quando é lançado, eles sobem na atmosfera, o brometo de metila. Passam aqui da nossa troposfera e chega até a estratosfera, o brometo de metila. E quando chega lá na estratosfera, ele vai procurar um gás que vocês conhecem, chamado ozônio. Ih, já sei. Aí esse brometo de metila, ele vai quebrar o ozônio em oxigênio, lá em cima. Com isso, ele vai fazer a rarefação da camada de ozônio. E, professor, isso vai provocar a ação dos raios ultravioleta do Sol. Aí é câncer de pele, de córneas. Professor, os agrotóxicos, eles geram sérios problemas. E o Brasil, gente, a exemplo de outros, utiliza agrotóxicos. Ok. O problema é que nós somos muito mais flexíveis, para não dizer complacentes, com certos agrotóxicos que jamais poderiam ou já muito deixaram de serem usados em outros países. E o pior, turma, que essa modernidade e esse uso acaba se voltando contra nós mesmos. Por quê? Porque o Brasil vende para o mundo inteiro. E esses países são muito rígidos no consumo de alimentos que contêm esses agrotóxicos. E não adianta. Eles avaliam, eles analisam quando chega lá. Se o cara que está produzindo soja bem aqui em Uruçuí
um comprador japonês comprar dele sem ver a especificação, a inspeção, a avaliação dessa soja, ele corre o risco, quando ela chegar lá no Japão, e ser fiscalizado, porque vai ser, essa soja voltar. Não ser aceito. Aí fica no prejuízo o que comprou. A não ser que o que vendeu aqui garantiu e errou. Aí, gente, nessa onda aí, galera, a gente perde mercado, gente. É ruim. A nossa carne. Tem países que não compram. Porque o que nós usamos nela, através da pastagem. Pastagem. Os nossos pastos têm muitos insumos químicos. O gado vai consumir. A carne vai ser proibida em determinados países. Olha, eu vou longe não. A Rússia lá do Vladimir Putin. Eles, os russos, vira e mexe, boicotam a carne brasileira. Porque a qualidade é comprometida. Então, gente, como é que eu vou aceitar, usar produtos químicos que vão inviabilizar a minha exportação dos produtos, gente? Isso aí é inadmissível. É um tiro no velho pé. Um tiro no pé. Consumo de água potável. Vipros. Olha, gente, quem mais consome água no mundo é a agricultura. É a pecuária. Existe até um indicador, né, estabelecido pela FAO, que é o órgão da ONU para a alimentação, Organização para a Agricultura, é a FAO, é a OMS da saúde. Tem a FAO, que é a Organização Mundial da Agricultura, da ONU, e ela mostra, através de indicadores, cada alimento, o tanto que consomem de água para produzir. Por exemplo, manteiga, 1 quilo consome tantos litros de água para produzir. Queijo, tantos litros de água. Aí vai embora. Carne, 1 quilo de carne bovina consome, porque o gado, ele consome água, gente. O pasto dele tem água. E assim eles pegam os principais alimentos consumidos, as commodities chamadas, e para cada quantitativo, quantos litros de água. Gente. Essa água, ela está contida nesses alimentos. Por exemplo, uma laranja tem água. A soja, para produzir água. As frutas, o que é que? Água. Essa água você não vê, olha só esse termo que eu vou falar. Essa água você não vê, mas ela está naquele alimento. Os especialistas chamam ela de, é um nome carinhoso para ela, água virtual. Água virtual contida nos alimentos que nós produzimos. Até em roupa e industrializados. Gente, uma fábrica para produzir a maior parte dos... utiliza o quê? Água. Pois isso é medido. É a água virtual. E o Brasil é um dos maiores exportadores de água do mundo. Brasil vende água, professor? Vende. Professor, eu nunca vi falar.
de um navio saindo cheio de água para outro país daqui, não, professor. Não, realmente não é assim, não, nunca. Encheram um grande navio de água e levaram para a Arábia. Não, não é isso, não. Não é um navio cheio de água apenas. É um navio cheio de soja, de laranja, de milho, café, algodão. Ah, entendi, professor. Quando a gente vende esses alimentos, a gente está vendendo dentro deles, através deles, a água, que a gente não vê, chamada água virtual. Beleza, entendi. Tá bom. Meus amigos. E o pior, gente, é que essa água potável, ela está se esgotando. Cara, essa água do planeta vai acabar. Não. Ninguém vai acabar a água dos oceanos. O problema é a potável, que é para o consumo humano e animal. A doce, em qualidade necessária. Muitos lugares, gente, os reservatórios vêm se esgotando. No subsolo. Os nossos rios, pelo amor de Deus, estão assoreados, consumidos, represados, com volume menor. Estamos alterando o ciclo hidrológico, diminuindo o volume de chuvas, comprometendo o abastecimento da água. Em muitos lugares, falta água para o consumo humano. Cidades com abastecimento comprometido. Passam dias, meses até. É o que eles chamam de estresse hídricos. Estresse hídrico. Abastecimento de água. E o grande vilão? O campo moderno. É preciso de sustentabilidade ambiental. Ok. Olha, gente, está aqui o cercamento, ó. A velha Londres, aliás, a velha Inglaterra, eu estava dizendo anteriormente, né? Os ingleses, para produzir muito algodão, vamos voltar um pouco na história, cercaram as propriedades em imensas. E aí isso gerou um grande número de sem terra, porque eles queriam os recursos naturais, ou seja, o algodão. Agora eu vou citar para vocês os problemas sociais, os problemas sociais da Revolução Verde. Vamos lá? Deixa eu anotar aqui para depois explicar.
Aqui, turma. Essa modernização, gente, também gerou problemas sociais. O primeiro deles, concentração de terra na mão de poucos. Claro, esses projetos agrícolas modernos não são feitos em pequenas propriedades. O gaúcho que veio para o Piauí plantar soja não pegou um pedacinho de terra, não, turma. Imensa propriedade na mão de uma só pessoa. Isso vai gerar um grande número de sem terra. Olha, a concentração de terra na mão de poucos, ela ocorre por dois motivos. Motivo um, eu já falei. Vão surgir imensos lotes de terra na mão de uma pessoa. Motivo 2 é que com a modernidade, o preço das terras nessas regiões vai ficar caro. E o preço da terra caro dificulta o acesso a ela. Outro problema social é a concentração de riqueza. Poucos agricultores vão produzir tudo. Poucas indústrias vão industrializar tudo. Poucos supermercados, eu digo assim, redes, vão comercializar tudo. O pequeno agricultor, gente, vai competir como com o grande? O pequeno fabricante de derivado vai concorrer como com a indústria gigante? O pequeno comerciante agrícola, o pequeno comerciante vai concorrer como com o supermercado? Os gigantes dominando os pequenos. E se a terra está cara? A máquina chegou, que ela vai chegar. O trator, a colhedeira. Gente, as máquinas, elas vão substituir o trabalho humano, gente. Que vai ter o desemprego ou o subemprego. E o que é isso? Subemprego são os trabalhadores temporários que vão conseguir emprego apenas no momento de colheita e olhe lá, não mais o ano todo. Subemprego é isso também. E a dependência? Meus amigos, essa tecnologia, ela subordina o agricultor. Ele fica subordinado à tecnologia, ele fica dependente dela. E não é bom, gente, porque a toda hora ele tem que inovar. Isso compromete a sua renda. E outra, toda essa modernidade, gente, tecnologia, são caras. Para isso ele precisa investir, para isso ele vai se endividar, pagando juros altos. E como são altos? E aí, professor? Difícil, né? Dependência, né? Econômica e tecnológica. E diante da falta de emprego, do acesso difícil à terra, não vai ter outra alternativa para o agricultor do que vir para a cidade.
morar na cidade. Aí vocês sabem, turma, aí é o famoso êxodo rural. Consequentemente, as cidades vão sofrer o inchaço urbano. Sobrelotadas. E esses pobres agricultores vão contribuir, infelizmente, né? Não porque queiram, mas por necessidade, vão contribuir para a favelização, periferização. Problema sério. Olha aí. Ela vai ocorrer, a Revolução Verde, nesse cenário, gente. Os países ricos vão criar essas tecnologias e vão vender para países pobres. E aí nós vamos ter as indústrias modernas, a eletricidade no campo, gente, que vai revolucionar a produção agrícola. Agora, o campo usando eletricidade, com equipamentos elétricos, com meios de armazenamento, à base de eletricidade, ou seja, condicionamento da temperatura dos alimentos. Olha o tanto que isso... Alimentos que vão ser armazenados durante meses. Embalagens que duram anos para serem consumidos. Eletricidade. Aí veio a siderurgia desenvolvendo equipamentos modernos para o campo. E essas empresas que eu falei anteriormente, que vão controlar, dominar, oligopolizar a produção no campo. Vamos lá. E aí eu tenho os modelos de produção moderna, a organização nas fábricas também, impactando, Tuba, na organização do campo. O campo vai se modernizar e vai criar técnicas de produtividade. E, gente, essas fazendas... Olha, se você for procurar um emprego nessas fazendas, eles vão te exigir um mínimo de qualificação. Aqueles plantadores e criadores tradicionais dificilmente vão arrumar empregos nessas fazendas modernas. O cara chega numa fazenda dessa, pede um emprego, aí o cara pergunta: o que você sabe fazer? Ah, eu sei brocar uma roça. Eu sei criar gado. Eu sei plantar. Aí o cara disse: não, moço. Aqui não tem rumo, não. Para você, não. Você sabe mexer com agrotóxicos? Operar um trator? Manutenção de uma máquina? Trabalhou com almoxerifado? Não? Você sabe pilotar um monomotor para pulverizar? Não? Você sabe dirigir um caminhão desse? Também não. Então, cidadão, a produção aqui é muito moderna. O pobre agricultor, coitado, que não teve a oportunidade de se qualificar, emprego nessas propriedades, quase impossível. O contrário, o bom da história, é que para aqueles que se qualificaram nessas atividades que eu falei, modernas, vão ter emprego lá, gente.
Às vezes falta trabalhadores que tenham um mínimo de qualificação para essas atividades. Trabalhar com um produto químico, consertar um trator, operar um trator, almoxerifar. Essas propriedades têm zeladores, seguranças, administradores. Então, é o lado bom, né, gente? Dessa moderna produção. E, como eu falei da concentração de riqueza, essas empresas gigantes como a JBS, Friboi. Gente, essas corporações, galera, elas controlam a produção de alimento no mundo. Poucas controlam. A última vez que eu li sobre a Nestlé, empresa suíça de laticínios, mais da metade de todos os laticínios do planeta é só a Nestlé. A Bunge, gente, ela é da Holanda, a origem dela. É a maior esmagadora de soja do planeta. Que mais produz derivados da soja. Essa Seara, Friboi, JBS, elas controlam, gente, a industrialização de carne no Brasil. Você vai ver vários produtos de marcas diferentes, tudo produzido por elas. Impressionante, né? Esse controle dessas empresas, né? E aí, gente, isso vai gerando uma produção moderna, tecnológica, que eu já expliquei. É a famosa agricultura de precisão. Meteorologia, informática, robotização, uso das TIs nos programas, dos modernos meios de transporte e comunicação. Tratores controlados, turma, por GPS, remotamente. Os drones, muito utilizados nas propriedades. Fotografando, filmando, registrando, tudo. Olha aí a tecnologia. E essas tecnologias, gente, só avançam. Isso modifica a produção, a industrialização, a comercialização e a nossa dieta, o consumo. Tudo é impactado. A nossa dieta, o que chega, como chega, da qualidade que chega na nossa casa, esses alimentos. Somos consumidores, gente, de produtos totalmente diferentes do que antes. As tradições, a culinária, a qualidade dos alimentos. Isso impacta na nossa cultura, finanças, saúde e em tudo. Nas nossas relações sociais, até na diversão, gente. Na confraternização, essa agricultura moderna, ela gera impactos sérios, muito sérios. E a gente precisa estar atentos para essas tecnologias no campo, porque interferem na nossa vida. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje.
modernização, industrialização, tecnologias no campo. Muito obrigado pela atenção, participação, dedicação, concentração e anotação. Espero que vocês tenham ainda um bom resto de aulas e um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!